Olá! Você vai assistir a série Português daqui, Português de lá, um programa do Canal Futura em parceria com a Miscelânea Produções, Fronteira Produções e a TV UFOP, que visa desvendar as diversidades, complexidades e práticas da língua portuguesa. Neste episódio, Raí, Guardião da Língua, Treta Regra e Dona Norma discutem sobre a variação linguística existente no Brasil, trazendo várias explicações sobre a linguagem. E ao final, contaremos com a participação da professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Soelis Teixeira. Com vocês, diversidade é a nossa língua. Cola aqui! Vamos bater um papo reto, se achegue de levinho. É sobre as possibilidades de renovação, de variação, de mudança da fala e principalmente sobre o diferente. Oxe, pensa na diversidade de palavras e de significados. Carece ficar sem se comunicar com os outros não? Agora, olha pro Brasil, meu chapa. Aqui, bem no miudinho, os vocabulários se transformam, as construções se renovam, tá tudo aí na boca do povo. Abram alas pro diferente, deixem nossa língua portuguesa falar. A linguagem é a forma que usamos para nos comunicar uns com os outros, com geral. É sim, Rai. Porém, toda linguagem adotada segue padrões que precisam ser bem organizados. Linguagem é expressão, amore. A comunicação é o que importa. O que não era, vira linguagem se começarmos a usar. Lá vem você novamente desvalorizar as regras. Linguagem, falada ou escrita, é fruto de muitos estudos. Não ignore isso. É óbvio que cada linguagem deve ser utilizada e ou pensada dentro do contexto local, mas não se pode esquecer das regras. Exatamente. Cada um com seu cada qual. Não seja o dono das regras, baby. Deixa a gente falar do jeito que a gente quiser. Pera aí, galera. Eu sei que a linguagem formal, também chamada de linguagem falada culta, está ligada ao uso correto das normas gramaticais e de uma boa pronúncia das palavras. Mas a gente não pode esquecer da linguagem informal, da linguagem coloquial, que é mais cotidiana, mais espontânea e, na maior parte das vezes, está despreocupada com o uso das normas. Ambas são importantes e válidas. Não é mesmo, dona Norma? Bem, Rai, creio que as normas linguísticas sejam essenciais para uma boa escrita e, naturalmente, para uma boa fala. Porém, existem as variações linguísticas, que são um fenômeno que acontece na fala e às vezes migra para a escrita, de acordo com os contextos culturais, sociais e geográficos específicos. No Brasil e em nossa língua, esse fenômeno acontece com grande frequência. Ah, boto fé. E a fala é o princípio desse acontecimento, né? Temos que ficar atentos para não ter preconceitos linguísticos quando ouvimos algo de diferente. A linguagem de um povo faz parte de sua cultura. Concordo, Ney. Total. Não existe certo ou errado. Os falantes se expressam de acordo com as suas necessidades de comunicação. Ah, e vale destacar também a internet, que hoje em dia é uma das responsáveis por algumas alterações na nossa forma de falar e de escrever, tendo inclusive uma abordagem própria, a linguagem virtual utilizada por muitos de nós. Você é exemplar, Rai. Só não entendo por que dá ouvidos ao treta nas redes. Você deita mesmo, Raí, e melhor ainda, respeita a diversidade da língua. Ah, obrigado vocês dois. E por falar nisso... Já deu para entender que a linguagem pode mudar dependendo de como utilizamos o português, de onde e com quem falamos, né? É simples. No rolê com os amigos, o importante é se fazer entender. Agora, quando a gente precisa escrever uma redação na escola ou um documento para o trabalho, aí a coisa já muda um pouco de figura, né? É aí que entram as noções de linguagem formal e informal, também chamadas de uso culto ou coloquial da linguagem. A linguagem informal deve ser usada quando temos alguma familiaridade com os nossos interlocutores, ou seja, quando conhecemos as pessoas com quem estamos falando e por isso é permitida uma comunicação mais descontraída. Uma das principais características da linguagem informal é a despreocupação com as normas gramaticais. Nessa modalidade da linguagem, podemos usar formulações mais simples, expressões populares e coloquialismos. Tipo assim, quando eu tô falando com vocês na linguagem informal, eu não preciso ficar agarrado com as regras todas de português, e aqui o importante é que vocês me entendam sem neuras, tá ligado?
O Treta sabe muito bem como isso funciona. E nesse sentido, ele sempre amplia o nosso repertório lexical e sintático também. A linguagem informal permite o uso de gírias, palavras inventadas, onomatopeias, abreviações, contrações e até de palavrões. Além disso, a linguagem coloquial também permite o uso de regionalismos e siglas, tipo, em Minas temos o ai, na Bahia tem o oxente, no Sul tem o ba e por aí vai. Já a linguagem formal, não. As principais características da linguagem formal são a utilização rigorosa das normas gramaticais tradicionais, a pronúncia nítida e ideal das palavras, o uso de um vocabulário rico e diversificado de forma cuidadosa e com construções sintáticas adequadas. Usamos esse tipo de linguagem principalmente em discursos públicos, salas de aula e salas de conferência, exames de seleção para concursos públicos, entrevistas de emprego e principalmente em documentos oficiais, tipo cartas, requerimentos, ofícios e etc. As duas formas de linguagem, a formal e a informal, são importantes e válidas. Tudo depende de para quem você fala e escreve e qual o intuito dessa fala ou escrita. No vestibular, por exemplo, utilize sempre a norma culta. Agora, no WhatsApp com os amigos, você pode escrever ou falar da forma que se sentir à vontade. Nossa língua é social. E por sermos tantos e tantas e em tantas regiões desse país, cada lugar e cada gente do seu jeitinho fala ao seu modo. A sociedade muda, a nossa língua muda junto e assim vamos reconstruindo o nosso idioma. Mas lembre-se, é importante conhecer as regras para ampliarmos ainda mais as nossas formas de nos comunicar por este Brasil. O conhecimento é a chave para a liberdade. Primeiro, não existe erro na língua, né? Nós temos a língua formal e a língua informal. E a língua informal é a que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente mais usa a informalidade do que a formalidade. E aí eles discutem lá a questão do erro. Não há erro na língua. O que existem são inadequações. Muita gente que não é linguista não concorda com isso, mas veja, eu sempre falo com meus alunos, a língua é igualzinho um guarda-roupa que você tem. Se você vai a um casamento, a uma cerimônia mais formal, é de praxe a gente utilizar uma roupa mais formalizada. Né? Então, pode usar um terno, a pessoa, né, a mulher vai para um casamento, a madrinha de casamento vai colocar um vestido magro, colocar um salto. É o rigor da situação discursiva, né? No caso, da situação ali do casamento, enfim, da formatura. Mas quando a gente está no nosso dia a dia, conversando com o vizinho, conversando no bar, né, no boteco, dentro da faculdade, enfim, na escola, no nosso dia a dia, é a calça jeans, é o short, é o chinelão, é a camiseta, é o português informal. Então, assim, são ambientes diferentes, né? Então, eles falam lá, é verdade, quando você vai, a gente tem que se preocupar muito na hora que vai escrever, dependendo do que você vai escrever. O WhatsApp, né, é quase, mantendo as devidas proporções, um descolamento da oralidade para a escrita, né? A gente escreve, e aí quando você percebe que você deu alguma manota lá de coisa, você vai lá, coloca o asteriscozinho, tenta corrigir, às vezes nem dá para fazer isso. Enfim, então assim, essa coisa é verdade, né? A nossa língua é diversa, ela é bonita, nós vamos ter no Brasil afora, e nós temos diversos falares, né? Todos os lugares se fala melhor português, porque existe uma ideia e um senso coletivo de que quando se usa o tu com pronome, perdão, com o verbo concordando com tu, então, por exemplo, tu foi, tu foste, então seria assim, né, esse aí é o bom português. Não,
Isso é um uso, né? Isso é um uso do Maranhão. Você vai, por exemplo, em Belém, você vai encontrar isso também. Eu já morei no Pará, você vai encontrar isso na academia, mas as pessoas, né? A pessoa ali comum, o habitante, né? O belenense, nem sempre faz essa concordância. É tu foi, né? Tu vai, isso. E aí você vai para o Rio de Janeiro, a mesma coisa, os lugares, né? Santo, que também utiliza o tu. Então, essa questão da tomar isso como, esse é o exemplo do bom português. Não, isso é só mais um. E aí, eu sempre falo isso em sala de aula, que, por exemplo, lá pode dizer isso, né? Tu foste à casa de Maria ontem à noite, né? De Maria, mas em compensação, se toma isso como exemplo do bom português, aí se você avançar um pouquinho mais no falar do Maranhão, a gente vai encontrar assim, olha, trouxe esse livro para te ler. Para quem está de fora, vai entender que o livro é que vai ler a pessoa, né? Trouxe esse livro para te ler. Então, assim, olha aí. Então, aí, como é que alguém diz que lá é o melhor português se você vai encontrar isso? Eu não estou dizendo que é errado, só estou tentando usar a mesma lógica. Portanto, não existe lugar que se fala melhor o português, né? Há quem acredite, defenda, inclusive alguns portugueses, que o português de Portugal é o melhor português. Não, é só mais um português, né? Então, há quem acredite, porque como a língua nasceu lá, e de fato isso é verdade, ela foi trazida para o nosso Brasil, né? E também para alguns países do continente africano, lá seria o melhor da língua. Não. E foi curioso, assim, uma vez quando eu estava lá, uma das vezes que eu fui lá, eu estava conversando com uma senhorinha, gente, eu gosto de conversar com as pessoas do povo, assim, adoro. E aí a senhorinha virou para mim e falou assim, és brasileira? Eu falei que sim, que era. E aí ela falou assim, perguntou se eu era do Rio, eu falei que não, que eu era de Minas. Aí ela pegou e falou assim, a gente fomos ao Brasil ano passado. Aí eu adorei o A Gente Fomos. Ontem mesmo estava dando uma aula sobre isso, essa questão, porque muita gente acha que isso é errado, né? E aí eu falei, tá vendo? Não é coisa só do brasileiro, não. Isso é coisa também da fala do português europeu. Então, assim, é mais um colorido da língua portuguesa, né? Assim, é uma língua que tem mais de 250 milhões de brasileiros, falantes, e é por nossa causa, né? Porque é a quantidade de brasileiros que temos, né? E porque Portugal mesmo, se não me engano, tem 11 milhões de habitantes. 11 milhões de habitantes tem a cidade de São Paulo, né? Então, assim, Brasil, aí se junta com os países também africanos, né? Os que são que também falam a língua portuguesa, que tem a língua portuguesa como língua oficial, é uma língua muito falada, né? Mas não especificamente forte de Portugal. Nasceu lá, ok, respeitamos, mas nós também demos o nosso colorido. A língua diversa. E é bonita por isso, né? Por isso que eu amo a língua as línguas portuguesas.